voando, tudo bem com vocês? Espero e aí, galera, tudo bem? E aí, estamos aqui na casa do Roberto para gravar mais uma videoaula hoje de ciências. Pegue a apostila positivo, vamos começar a gravar aí a aula sobre máquinas elétricas, ok? Acompanha aqui, gente. Gente, então, as máquinas elétricas, elas têm a função do quê? Elas têm a função de transformar energia elétrica em outro tipo de energia, certo? E a gente tem 3 tipos de máquinas que podem fazer com que isso aconteça. Transformar energia elétrica, ou na verdade nem é só sempre energia elétrica, transformar energia em um tipo de energia entre outro tipo de energia. Então a gente tem os motores elétricos, nós temos os geradores elétricos ou geradores e os transformadores também, que transformam justamente essa energia. Então, vamos analisar aqui como que esses motores elétricos funcionam. Na apostila de vocês está muito bem explicadinho cada passo aí de como funciona, mas eu tentei trazer aqui um esquema para ficar mais fácil e mais prático nessa aula que é um pouco mais curta, né? Então, ó, os motores elétricos, eles são formados basicamente por isso aqui, tá? Então, a gente tem a pilha, que tem 2 polos, né? Tanto o polo positivo quanto o polo negativo, que a gente já sabe. Nós temos aqui um ímã, certo? Aí tem a base onde essa pilha é colocada, a gente tem um ímã, né? E nós temos aqui, ó, a espira. Essa espira é justamente onde vai passar essa corrente elétrica e essa corrente elétrica vai fazer com que isso aqui gire. Girando, né? Vai girar porque vai repelir as cargas, né? A gente já sabe que esse polo positivo com o polo negativo são cargas diferentes. E elas vão entrar em repulsão aqui por conta dessa espira. E nisso vai produzir, então, energia. Então, a pilha fornece a corrente elétrica aqui na espira, fazendo ela girar por repelir as cargas, certo, pessoal? Então, por isso que acontece a formação aqui de energia. A gente tem a formação dessa energia. Então, de corrente elétrica para energia elétrica. Essa é a função do motor elétrico, tá? Agora, já os geradores, ele funciona de uma forma diferente, porém também para produzir energia, né? Nesse caso aqui, energia elétrica. Então, a gente tem aqui, ó, um reservatório da água, vou falar como se fosse o gerador de hidrelétricas, né? Então, eu tenho um reservatório de água, geralmente de rios e tudo mais, represas. Esse reservatório, ele vai ter uma parte onde o fluxo da água aqui vai descer, uma maior pressão, né? Tanto que a entrada dessa água aqui é pequena, justamente por conta dessa pressão. Vai entrar essa pressão aqui e vai encontrar a turbina. O que é a turbina? É como se fosse uma hélice, né? Que vai girar. Essa hélice vai girar aqui, né? E essa pressão com essa hélice vai proporcionar o quê? Uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica vai girar, os ímãs vão girar aqui dentro do gerador e com isso vai formar o quê? A energia elétrica. A energia elétrica vai ser aqui encaminhada por um transformador e esse transformador vai passar, então, a transmitir para as casas, para as redes, enfim. O restante da água aqui, que foi utilizado somente para girar a turbina, volta, então, para o percurso do rio, da represa, enfim. Então, o gerador, ele tem o mesmo, como se fosse o mesmo processo desse motor elétrico, porém, ele precisa desse ou da água, ou do vento, ou de algum impulso, né? Para que gire a turbina, produzindo então a corrente elétrica. Então, vai produzir a corrente elétrica e depois vai transformar em energia elétrica. E os transformadores? Os transformadores são muito importantes, porque eles são também utilizados depois aí dos geradores, vocês viram, né? E esses transformadores, eles sempre são utilizados até mesmo para mandar energia elétrica para as casas, para a transmissão de forma geral. Então, como que é formado esses transformadores? Os transformadores, pessoal, ele tem um lado primário e um lado secundário, tá? Então, aqui a gente fala enrolamento primário e o enrolamento secundário. E aí a gente tem um campo magnético aqui.
né? Então, o que acontece? Qual que é a função do transformador? A função do transformador é modificar a tensão elétrica em um circuito elétrico. Então, aqui vai chegar a energia, que veio lá do gerador, por exemplo, né? Chegou a energia aqui, vai passar por esse enrolamento primário aqui, né? Onde isso aqui vai entrar em contato e tal com o núcleo de ferro e tudo mais. Vai criar uma tensão aqui elétrica, né? Vai formar uma tensão elétrica e automaticamente um circuito. E aí passa pro enrolamento secundário. Do enrolamento secundário ele segue o seu caminho, formando então esse circuito elétrico, essa corrente elétrica, né? Então a gente teve aí, ó, os motores elétricos, né? Que a pilha fornece a corrente elétrica para a espira, e a espira gira, repelindo as cargas da pilha, e aí a gente tem, então, a formação de energia, tá? A gente tem aqui também os geradores, que vai usar um tipo de força da água, força eólica, qualquer tipo de força, a supressão, né, a força para girar essas turbinas. Girou as turbinas, o que vai acontecer? O gerador vai produzir essa energia, né, provocar a corrente elétrica, e aí depois vai passar para o transformador. E o transformador vai transformar, né, através desse enrolamento primário, e transmitir para o enrolamento secundário esse circuito onde essa energia elétrica vai ser transformada e vai ser levada, não vai ser bem transformada, vai ser levada aí de tensão elétrica para o circuito elétrico, ok? É isso aí basicamente, tá? Então vocês vão ter as atividades da página 51 e 52 para fazer aí e me encaminhar, tá? As fotos, para depois a gente estar corrigindo, ok? Obrigada, e é isso aí, galera.